aqui é a Dê. Hoje eu vou tentar explicar como funciona uma investigação policial de verdade. Então já curte, compartilha e me segue. Quando uma investigação policial séria começa, ela não segue uma única linha. Ela abre várias linhas de investigação ao mesmo tempo. Pense nisso como um mapa cheio de caminhos possíveis e teorias. Os investigadores precisam percorrer todos eles antes de chegar a uma conclusão sólida. E normalmente, eles começam na primeira etapa, que seria a coleta de provas. Isso inclui mensagens, registros telefônicos, documentos, testemunhos, imagens, dados digitais ou qualquer elemento que possa ajudar a reconstruir o que aconteceu. Mas existe um detalhe muito importante. Cada prova precisa ser autenticada, não basta aparecer num print na internet. A polícia precisa confirmar a origem do material, verificar metadados, analisar o histórico do arquivo e garantir que aquilo não foi manipulado. Além disso, existe algo chamado cadeia de custódia da prova. Isso significa que cada evidência precisa ter um registro completo de quem coletou, quem analisou e onde foi que essa prova foi armazenada até chegar no tribunal. Se essa cadeia for quebrada, a defesa, no caso lá o garoceiro, a família da Quinceron, pode questionar a validade da prova e invalidar no tribunal. E foi exatamente o que aconteceu com aquele áudio periciado que deu inconclusivo. A cadeia de custódia foi quebrada porque o material original não foi entregue, contaminando a prova. É uma prova que geraria dúvida no tribunal. E aí existe uma coisa chamada indúbio pro réu. O que significa o indúbio pro réu? É algo que quando a prova ali gera incertezas, se fala assim, na dúvida absolve. No caso, pode-se absolver o réu e ele se livrar de todas as acusações dessa forma. E é algo que é muito utilizado no tribunal. Então, por isso que uma prova precisa ser realmente analisada e verificada para que não gere dúvidas e incertezas, causando até injustiças. Bom, depois dessa etapa, vem a parte de verificação cruzada das informações. Uma testemunha pode dizer uma coisa, um registro digital pode mostrar outra, e uma câmera pode apresentar uma terceira versão. O trabalho dos investigadores é justamente comparar tudo isso. Eles não procuram apenas pelas provas que confirmem as hipóteses, mas também procuram por provas que possam derrubá-las. Esse é um método essencial para evitar erros judiciais. Outra etapa também importante é do interrogatório. Muitas pessoas são ouvidas mais de uma vez. Às vezes, novas evidências aparecem e o depoimento, precisam ressurgir novos depoimentos e novos esclarecimentos. E cada entrevista precisa ser documentada oficialmente e incluída no processo. Também existe a análise pericial, em casos que envolvem arquivos digitais, áudios, vídeos, mensagens. Especialistas fazem perícias técnicas. Eles analisam dados, verificam a autenticidade e possíveis edições, datas de criação, origem do material e outras informações técnicas. Esse tipo de análise pode levar semanas ou até meses, como a gente bem viu, e são necessárias para ser aceitas dentro do processo, porque uma evidência, ela não é aceita. Evidência é evidência. Agora, quando a evidência passa por uma análise, ela se torna uma prova. Aí vai ser verificado se essa prova pode ser aceita ou não, porque é muito frágil. Entende? Eu acho que está ficando um pouco claro, eu acredito, eu espero. E em muitas análises, em alguns casos, quando alguém tenta alterar o conteúdo, como o garoceiro tentou fazer, ele disse que entregou o vídeo original, mas na verdade estava alterado por ele mesmo, não era o vídeo original, a análise acaba mostrando essas alterações, e acaba invalidando a prova. E sobre as diversas teorias que um caso pode ter, as diversas linhas de investigação que um caso pode ter, os investigadores testam cada hipótese com base nas provas disponíveis. Por isso que elas são tão importantes. Antes de chegar a uma conclusão final, eles precisam descartar todas as explicações incorretas. E existe um detalhe que muita gente esquece.
A investigação precisa ser juridicamente válida. Se a polícia cometer um erro no procedimento, como eu disse, lá o grosseiro pode pedir a anulação da prova no tribunal e isso, acaba prejudicando. Por isso que cada passo precisa seguir rigorosamente um protocolo legal. Sabe aonde esse tipo de coisa costuma acontecer muito? No tribunal do júri. Às vezes o Ministério Público apresenta uma prova, mas essa prova é fraca ou mal investigada. O que acontece então? O advogado criminal rebate essa prova no tribunal e normalmente ela é invalidada, sendo considerada uma prova contaminada ou até uma prova que gera incerteza. E o resultado, muitas vezes, é a absolvição do réu, mesmo quando ele realmente é culpado. Bons advogados sabem disso e tentam evitar ao máximo esse cenário. Agora imagine trabalhar com uma quantidade de informações, acusações e narrativas que surgiram ao longo de um ano inteiro. Prints, fotos, vídeos, mensagens, metadados, tudo isso precisa ser analisado com muito cuidado. É um caso grande, complexo, com várias ramificações e impacto público enorme. Por isso, nesse momento, eu prefiro confiar no trabalho do advogado Go San-ho e ter calma como ele pediu. Lá no começo, a gente sabia que a investigação não estava lá essas coisas. Eles mesmos admitiram isso, só que depois a investigação, foi sido retomada de maneira séria, principalmente depois que o advogado Go San-ho entrou no caso. Então, a partir daí, 6 meses de investigação profunda não significa necessariamente um atraso. Em casos complexos, com grande volume de provas digitais, uma enorme repercussão pública, é um prazo relativamente até que comum. Poderia demorar muito mais se o advogado Ko não tivesse entrado no caso. O advogado Ko basicamente está dizendo algo muito simples e ao mesmo tempo muito sério. Comentários impulsivos, acusações sem provas, teorias espalhadas na internet podem acabar atrapalhando o trabalho real da investigação, porque depois essas narrativas podem ser usadas para atacar o próprio resultado do processo e da investigação. E tem mais um ponto importante. No direito existe algo chamado ônus da prova. Quem acusa precisa provar. Não é o acusado que precisa provar a sua inocência. Na internet, muitas vezes, acontece exatamente o contrário. Primeiro as pessoas condenam alguém e depois procuram pelas provas. As pessoas desconhecem totalmente a questão da presunção da inocência. E isso aconteceu nesse caso do Kim So-hyun. E, infelizmente, aconteceu também vindo de advogados sul-coreanos, o que é realmente muito assustador. Um advogado, tendo o conhecimento que tem, ignorar a presunção de inocência. Mas uma pessoa leiga, a gente até compreende. Mas assim, no tribunal, a presunção de inocência equivale. E teoria e evidência não entra em um processo legal. O que entra são as provas. Porque até que se prove ao contrário, já ouviram essa frase? É inocente. A lei funciona assim. A justiça não trabalha com teoria, a justiça trabalha com prova válida. E para isso, perícia, e técnicas e tudo mais, investigação e tudo que eu já expliquei ao decorrer desse vídeo. Por isso que quem realmente quer justiça precisa ter paciência com o processo. Justiça apressada muitas vezes vira injustiça. E sobre aquelas pessoas que dizem que isso já era óbvio, que nem precisava de investigação, é justamente o contrário. A justiça não funciona com achismos, como eu já expliquei. A justiça precisa de prova técnica, prova documentada, prova que resista no tribunal. Bons advogados sabem muito bem disso, porque muitas vezes a sustentação oral lá no tribunal está impecável, mas a prova é fraca e o advogado perde o caso. Então, um bom advogado sabe disso. E se alguém diz que o resultado já era óbvio, pensa assim, que bom que parecia óbvio. Melhor ainda agora que isso possa sair do campo das teorias e se tornar uma prova robusta dentro do tribunal. Então, que bom que a teoria finalmente possa ser comprovada juridicamente. No fim das contas, a última frase do advogado talvez seja a parte mais humana de tudo isso. Ele disse, já se passou 1 ano. O objetivo agora é que depois da investigação, ele, no caso o ator, possa simplesmente voltar a viver uma vida normal.
Então foi isso, besties. Eu espero que eu tenha conseguido explicar de maneira didática como funciona uma investigação e os outros termos. Eu tentei ao máximo. Eu sei que pode parecer um pouco técnico, mas poderia ser pior. Eu tentei o máximo que eu pude e eu espero que vocês tenham conseguido compreender tudo isso agora. Então, se você gostou desse vídeo, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E esse já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, eu quase desisti. Então dá uma forcinha aqui. Beijo!